Olá, ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM e de todos os internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube Rádio Cidade em Dia. Estamos aqui para novamente trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos aqui transmitindo por uma deferência especial do Grupo Catarinense de Rádios, a Rádio Cidade em Dia e, em especial, ao jornalista Denis Luciano, que nos concede essa gentileza. Hoje nós temos aqui conosco a Vanessa Nórdio, que é jornalista da Carbonífera Rio Deserto, aliás, não da Carbonífera apenas, né? Do Grupo Rio Deserto, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a Vanessa faça a sua apresentação para que depois nós façamos aqui a apresentação de todo esse trabalho que a Carbonífera Rio Deserto e todo o Grupo Rio Deserto, né, faz, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que estão direta ou indiretamente relacionados com a empresa. Então, Vanessa, por favor, faz a tua apresentação para os nossos internautas e os nossos ouvintes. Boa tarde, Abel. Boa tarde a todos os ouvintes. Gratidão por essa oportunidade, né? Estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, que vai ser bastante engrandecedor para todos. Abel, então, como você mesmo mencionou, né? Eu sou jornalista, formado em jornalismo pela SATIC, primeira turma da SATIC no jornalismo. Especialista em comunicação corporativa pela ESPM Rio Grande do Sul. E especialista em sustentabilidade corporativa pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Na Carbonífera Rio Deserto, eu já tenho uma trajetória de quase 10 anos. E, inicialmente, começamos com a parte de comunicação corporativa e abrangemos a sustentabilidade corporativa. E aí vem a pergunta, né? Por que a comunicação abraçou a sustentabilidade? A comunicação hoje nas empresas, ela acaba sendo estratégica quando a gente fala de diversos temas, entre eles a sustentabilidade. A sustentabilidade corporativa, ela é um assunto de todos os setores, né? Quando a gente fala em sustentabilidade na empresa, não é um setor de sustentabilidade que trata, mas sim todos os setores. E ninguém melhor do que a área de comunicação para comunicar tudo isso aí, né? Exatamente. E aí, onde entra a comunicação? É justamente nessa questão estratégica, né? De unir todas as pontas e fazer essa divulgação, né? Ou seja, o que a empresa está fazendo em sustentabilidade? Mas isso é importante a gente mencionar, porque às vezes parece que a sustentabilidade é o único setor da empresa que faz. E não, né? Tanto que a gente trata aí ODS, ESG, ou seja, todos os setores, a empresa como um todo precisa tratar sustentabilidade. E esse é um trabalho que tem ganhado, assim, nas empresas e em toda a sociedade, uma visibilidade bastante grande, né? Cada vez mais espaço, né, Vanessa? Isso, porque hoje as empresas, o consumidor como um todo, ele não quer apenas comprar um produto, né? Ele quer que aquela empresa que esteja produzindo seja responsável. Então, cada vez mais, isso tem uma força bastante relevante. E tem que ser assim. Tem que ser né, assim. Abel? Tem que ser assim. Hoje, no período matutino, eu ainda estava assistindo um webinar da CEBEDES, né, que é o Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. E interessante, assim, empresas que estavam lá, eles fazendo uma defesa muito forte do homem do campo, né? Então, empresas como Nestlé, né, a PepsiCo, né, que são empresas que dependem muito dos insumos agrícolas, né? Exato. Então, eles a bandeira deles hoje era defendendo o homem do campo, né? O homem e a mulher, claro, do campo, né? Então, é interessante como mudou, né, essa trajetória, essa visão, né? Então, porque muitas vezes a gente sabia disso aqui no passado, né? Era uma exploração enorme, né, de quem plantava, de quem criava os animais, né, a pecuária. Não eram valorizados, né, Não Abel? eram valorizados. Exato. E hoje eu achei muito interessante, porque 2 horas de webinar, o tempo todo foi defendendo o pessoal que trabalha com pecuária e com agricultura. É muito interessante isso aí. E é bom, né, Vanessa, que a gente esteja aqui conversando, porque eu sei do comprometimento do
do Grupo Rio Deserto, inclusive é um dos signatários mais antigos, né, do movimento ODS Santa Catarina, aqui Comitê Criciúma, e nós, né, que fazemos parte do Comitê Criciúma, né, nós ficamos extremamente envaidecidos até, né, por saber do envolvimento e do comprometimento da Rio Deserto com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. E não é por acaso que os nossos internautas poderão ver aqui, né, o relatório de sustentabilidade da carbonífera da Rio Deserto, né, da Rio Deserto como um todo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes de falar sobre o relatório, Vanessa, no ano de 2024 e 2025, nos anos, né, 2024 e 2025, eu sei que a Rio Deserto ela foi premiada, né? Ela teve mais do que uma premiação, inclusive, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre essas premiações, pode ser? Vamos, com certeza. Abel, é importante até mencionar, né? Tu falou dessa trajetória do Grupo Rio Deserto. O Grupo Rio Deserto, ele é conhecido aqui na região pelo carvão mineral. Mas hoje a gente identifica Rio Deserto como especialista no uso de minerais. Por quê? Porque o carvão mineral é o carro-chefe, né? Nós temos a unidade de mineração. É o insumo básico, né? É o insumo básico, exatamente, para geração de energia elétrica, né? Mas, além do carvão mineral, a empresa atua em outras frentes, né? Em outros minerais. Então, e isso é bastante curioso, porque muita gente da nossa região, aqui do sul de Santa Catarina, não sabe. Ainda né? chama de carbonífera de Rio Deserto. Carbonífera Rio Deserto. E hoje é um grupo Rio Deserto, grupo né? Rio Deserto, Então, dentro da Rio Deserto, além do carvão mineral, a gente tem minerais utilizados no agronegócio, né? Estava falando agora de homem do campo. Então, são fertilizantes produzidos a partir de minerais, ou seja, vem da natureza e vai para a natureza, né? A Rio Deserto tem a parte de nutrição animal. Então, é a parte de insumos que vai na ração de bovinos, de aves, de suínos. Isso tudo destinado já para a Cargill, que é uma multinacional. Né? Então, hoje, de Uruçanga, por exemplo, saem produtos do Grupo Rio Deserto que vão aí para mais de 45 países. Né? Então, daqui da nossa região e do Grupo Rio Deserto. Além de outras frentes, né? Atua também com matérias-primas da cerâmica, do vidro, da siderurgia. Então, minerais diferentes. Por isso que a gente fala que é especialista no uso de minerais. Quando você fala de ODS, né? Que a Rio Deserto está há bastante tempo, nós estamos desde 2020. Foi a época aí, o pós-pandemia, digamos assim, né? Porque na pandemia, as empresas e muitas pessoas perceberam a importância da sustentabilidade do ODS, né? Ou seja, nós estamos todos juntos aqui, a gente precisa se ajudar, né? Se o barco afundar, afunda todo mundo. Exatamente. E a pandemia deixou isso muito claro, né? Para nós e para o mundo inteiro, com certeza. Então, em 2020, a gente passou a fazer parte dos ODS. Mas a Rio Deserto é uma empresa que já tem uma cultura de sustentabilidade. Então, se for buscar os históricos da Rio Deserto, uma empresa que tem mais de 100 anos, né? Quando iniciou, sempre buscou ajudar com as comunidades, né? Então, contribuíam financeiramente para construir diversas igrejas da região, né? Então, as comunidades que ela atuou, ela sempre buscou ajudar. Então, essa questão... Se integrar com a sociedade. Se integrar ali, né? com a sociedade. Então, isso é uma questão cultural da empresa. Então, em 2020, quando a gente começou a entender um pouco mais sobre o ODS, né? E abraçar essa causa, a gente já entendeu que várias ações a empresa já desenvolvia. Nós íamos apenas linkar aos objetivos de desenvolvimento sustentável e as metas. Só né? não tinha linkado ainda. Não mas, tinha feito essa linkagem, exatamente. É aquilo que muitas vezes a gente fala, né, Vanessa? Se faz tanto e se cacareja tão pouco, né? Verdade, é verdade. Então, e a gente sabe, assim, que a Rio Deserto, né, o Grupo Rio Deserto, né, faz tanto, né? E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, eu acho até que esse espaço aqui ele vai ser muito importante por isso, porque se toma às vezes por hábito, né? Carbonífera Rio Deserto. E aí, eu peguei isso aqui, desculpa até ter te interrompido, mas porque eu quero voltar ali numa fala tua anterior. Porque quando fala em mineral, a primeira coisa que vem na cabeça, eu creio que da maioria das pessoas, é que isso vai poluir. Acredito que é uma das coisas primeiras. E ali, quando tu falasse que usa como fertilizante, é da natureza para a natureza. Então, isso eu acho assim uma coisa tão importante que as pessoas enxerguem de outra maneira, né? E que vejam que a Rio Deserto, ela realmente tem essa vinculação com os minerais,
mas ela Com tem responsabilidade. a responsabilidade Isso. com o desenvolvimento sustentável. Abel, os minerais, eles estão presentes na nossa vida de Queiramos todas as admitir formas ou não, né? possíveis. Queiramos né? admitir ou não, No nosso né? celular, na tecnologia, nessa mesa, nessa cadeira, tudo usa mineral. né? Tudo usa mineral. E é algo que não vai dar para tirar do nosso uso. Não. Senão a gente não tem uma televisão, a gente não tem um carro se não tiver minerais. Exatamente, né? exatamente. Então, o que as empresas têm que fazer é utilizar com responsabilidade. É da natureza para a natureza, né? É extrair, fazer o beneficiamento, o uso com a responsabilidade e o compromisso. Porque a gente não vive sem minerais. Não, né? Às não vezes vive. parece algo distante, mas está no nosso dia a dia. Está no eletrodoméstico, está na nossa casa. A tabela tudo periódica tem o dos uso de elementos minerais. da química que eu diga, né? Tudo usa minerais. A cerâmica, tudo. O vidro, tudo tem minerais, né? Então, que as empresas têm que ter essa responsabilidade, né? De extrair com responsabilidade, fazer o beneficiamento e ter esse compromisso, né? E a Rio Deserto tem isso. Então, por isso que eu falei dos diversos segmentos e dessa especialidade no uso de minerais, né? Então, esse cuidado que se tem em utilizar o que é da natureza, né? E aí, você me perguntou sobre premiações. Isso. Dentro do Grupo Rio Deserto, vários projetos são desenvolvidos, né? E aí, novamente, quando a gente fala da parte de extração de mineral, vários projetos ambientais estão ligados a isso, né? E esses projetos que já fazem parte do cerne da empresa, digamos assim, eles ganham uma visibilidade, né? Porque, tem uma empresa de mineração, mas ela está fazendo alguns projetos que são extremamente benéficos para a sociedade. E aí, quando um projeto como esse ganha visibilidade, né, sai dos nossos portões, a empresa acaba recebendo premiações, né? Então, não é um projeto que a gente cria tendo em vista aquela premiação, não. A gente cria o projeto... A consequência. A premiação é uma consequência, né? A gente desenvolve o projeto tendo em vista os benefícios que ele vai gerar, né? Para a sociedade, para a comunidade, para os próprios colaboradores. E a premiação justamente vem como uma consequência, uma valorização, né? E sim, a empresa, nos últimos anos, né, na soma de projetos, já são quase 60 prêmios. E aí Nossa. a gente fala de premiações a nível regional, né, selos de sustentabilidade, alguns projetos regionais. A gente fala de premiações a nível estadual, né, quando a gente fala de prêmio ESG da DVB Santa Catarina, em outros nesse sentido. Certificação de responsabilidade social de Santa Catarina, que a gente conquista já esse ano, inclusive recebemos a informação semana passada. Então, pelo 13º ano, nós vamos receber a certificação da ALESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E essa certificação ela vem com base no relatório de sustentabilidade, que é um documento público, né? Você já apresentou aqui. Ele está disponível no site da Rio Deserto, então qualquer cidadão pode entrar lá, baixar... Eu já fiz o download. Baixar, né? Fazer o download, conferir. E por que a empresa recebe esse tipo de certificação a nível estadual? Porque nesse documento consta tudo o que a empresa fez no ano anterior. Então, nós estamos em 2025, está lá o relatório referente a 2024. 2024 está lá. Todos os projetos, todas as ações estão aqui detalhadas. E lá nas últimas páginas, se for verificar, tem o balanço financeiro do ano. Né? Então, a empresa, por meio desse documento que é público, está disponível para download no site, qualquer pessoa pode entrar lá e ver quanto que foi o lucro da empresa, qual foi o lucro líquido, quanto que ela gastou em benefícios para os funcionários, né? Quanto que ela gastou com plano de saúde, Mais todos uma forma os valores. Mais uma transparência, Transparência, né? Uma transparência. Né? E aí, por meio desse documento que a ALESC identifica, então, essa questão de transparência da empresa. E isso é ODS, né? Isso é ODS, Isso é ser transparente com a sociedade. Com certeza. E além de premiações estaduais, algumas nacionais também já vieram para Rio Deserto. Inclusive, tem duas que eu gostaria de citar, que é o Prêmio de Excelência da Indústria Mineiro-Metalúrgica Brasileira e o Prêmio IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Essas duas premiações são brasileiras e são focadas em empresas de mineração, né? Ou seja, querem saber o que essas empresas estão fazendo em prol do meio ambiente, em prol da comunidade, tudo isso. Essas premiações era muito comum até um tempo atrás, somente as grandes empresas ganharem, né? Então, a gente pegava lá a Vale, CSN, grandes nomes. E há pouco mais de 10 anos atrás, a gente começou a inscrever na Rio Deserto os nossos projetos. E em um desses prêmios, que é o Prêmio de Excelência da Indústria Mineiro-Metalúrgica Brasileira,
Por 14 anos consecutivos nós somos premiados. Nossa, Nós estamos entre as grandes, né? que bom. E esses projetos, Abel, vai me perguntar, né, que projetos são esses, né? Porque em 14 anos, 14 Sim. projetos diferentes, né? Que projetos são esses? Esses projetos, dessas duas premiações especificamente que eu estou mencionando aqui, são projetos de melhorias desenvolvidos pelos nossos colaboradores. Né? A empresa entende que os colaboradores eles têm total domínio da área que eles atuam. Então, o colaborador que está lá em subsolo operando uma máquina, ele sabe se aquela máquina pode ter uma redução de consumo de energia ou não. Ele sabe. Eu que estou lá no escritório não vou saber, mas quem está operando sabe. Quem está operando sabe. E a empresa valoriza isso. Então, a empresa desenvolve o Programa de Inovação e Qualidade interno, onde os colaboradores se reúnem em grupos para desenvolver melhorias para a empresa. Isso no decorrer de todo um ano, né? Então, eles desenvolvem o projeto, fazem o estudo, aplicam o projeto, vê se realmente teve redução de consumo de energia, de água, enfim, várias situações que podem... Algo mais ou menos parecido com o que se falava lá nos programas de qualidade, nos CCQs, Exatamente. Centro de Controle de Qualidade. Inclusive, a Rio Deserto faz parte do CCQ. Do CCQ, então Isso, tá. exatamente. E aí, esses projetos, eles depois passam por uma banca avaliadora, a gente faz um evento de premiação desses colaboradores, né? E os projetos principais, a gente inscreve nessas premiações. Então, por 14 anos, nós estamos recebendo essa premiação por projeto desenvolvido pelos nossos colaboradores. E quem vai receber a premiação lá em Belo Horizonte são eles. Não é o diretor da empresa, né? Não é o coordenador, é quem desenvolveu. Que então, bom, né? essa valorização... Valoriza, né? Exatamente. E da mesma forma que esses projetos mais técnicos, nós temos também os projetos que aí sim são desenvolvidos, né, a nível de gerência da empresa, coordenação, que a gente consegue avaliar uma situação e desenvolver um projeto em prol de uma melhoria. Um projeto que tem bastante destaque, Abel, e você conhece muito bem esse projeto, né? A gente tem um carinho muito grande por ele, né? É um projeto desenvolvido na nossa unidade de extração Mina 101, que é na Içara, que a gente chama de Projeto Água para a Comunidade. Esse projeto ele já recebeu diversos prêmios. Recebeu principalmente um dos mais reconhecidos no setor de sustentabilidade, o Prêmio Hugo Werneck, né, com grandes empresas e aí de diversos setores, né, não só da mineração, diversos setores do Brasil. Esse prêmio, Abel, para quem nos ouve, né, é o seguinte: no processo de extração de carvão em subsolo, tem bastante água, né? Então, essa água precisa ser bombeada para a superfície. E aí, a gente faz na própria unidade o tratamento dessa água, né? Porque uma água de mineração precisa ser tratada. Boa parte dessa água tratada é reutilizada no processo, né? Então, um minerador contínuo que faz a parte lá do desmonte do carvão em subsolo, né? Uma frente de serviço, ele usa água justamente para não levantar muita poeira nessa questão do desmonte do carvão. Então, essa água que veio do subsolo para a superfície, foi tratada, ela retorna para ser utilizada em subsolo. Na superfície é utilizada também na limpeza, nos banheiros, né? Em todo o processo. E o excedente dessa água, devidamente tratado, como tem que ser feito todo o processo, ela vai para a comunidade. Mas de que forma que ela vai para a comunidade, né, Abel? Quando a Mina 101 foi instalada, lá em meados de 2011, do lado da mina tinha uma pequena plantação de arroz, bem tímida, porque aquela região tinha uma dificuldade com água. E o arroz precisa de muita água, né, Abel? Muita água. A empresa, vendo essa situação, ela pensou o seguinte: eu vou contribuir com esses agricultores, né? E aí fez todo um estudo se aquela água tratada poderia ser utilizada na agricultura. Na agricultura do arroz ali. E o resultado foi o seguinte: pode e deve, né? Tem tanta água, por que não ajudar a agricultura? E desde 2011, a Rio Deserto passou a disponibilizar água tratada para a agricultura. Quem passar hoje em frente à nossa unidade Mina 101, que fica bem na BR-101, né? Vai perceber que hoje não apenas do lado da nossa unidade tem a plantação de arroz, mas em frente, do outro lado da BR-101, tem uma vasta plantação de arroz. E aquele arroz vem com a água tratada da mineração de carvão. E da mesma forma, Abel, tem uma cerâmica bem em frente à nossa unidade, que também utiliza a nossa água tratada no processo deles, né? Ou seja, essa gestão de água, sustentável de água, ela já
trouxe vários benefícios para a comunidade, continua trazendo, e é um projeto que a empresa vai manter, né, enquanto estiver lá, mas trouxe essa visibilidade. Né? E essa visibilidade que a Vanessa fala, prezados ouvintes da Rádio Cidade em Dia e dos internautas, eu participo de um grupo de pesquisa que temos apenas 2 brasileiros, eu e o professor Dimas, e é um grupo de pesquisa de Portugal, de Lisboa, que é o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. E eu tive a felicidade, né, com a permissão do Grupo Rio Deserto, de poder, no Dia Mundial da Água, mostrar esse projeto. E esse projeto, lá para a Europa, né, eu tive essa oportunidade de mostrar para eles, e eles ficaram fascinados com o projeto, né? Apesar da limitação de tempo que se tinha para apresentar o projeto, né? Existiam outros tantos espalhados pela Europa, né? Portugal, Espanha, França, enfim, né? Mas então eu gostaria de deixar bem claro aqui para os nossos internautas e para os nossos ouvintes que esse projeto que a Vanessa acabou de falar é um projeto reconhecido local, estadual, regional, nacional e internacional. Então, não teve premiação lá, não, porque nenhum projeto era premiado. Era a apresentação e aí vinham os feedbacks, né? E a equipe que analisou o projeto, a equipe que deu esse retorno, esse feedback, eles elogiaram muito, eles acharam uma iniciativa fantástica, né? Como eles mesmos disseram, uma sacada de mestre. Né? Que bom, Abel. Porque aí fez essa, digamos assim, essa sintonia fina, né? Essa harmonia com aqueles agricultores que tinham ali, né? E que, como você mesmo disse, né, Vanessa, no início ali era até bastante tímida, né? Um pouco tímida o tamanho de arroz, a plantação, né? A plantação de arroz. E hoje a gente passa por lá e vê, né, que a plantação de arroz é muito grande e, né, como você mesmo falou, no outro lado também já estão utilizando o SEI. Então, esse é um projeto muito bacana, é um projeto muito legal. Nós sabemos que o mundo tem limitação de água, portanto, temos que usar da forma mais racional possível, né? Nós não temos um planeta B, então temos que também cuidar desse nosso planeta. Ou seja, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são a operacionalização da Agenda 2030 da ONU, estão aí para todos. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, organismos públicos e privados, enfim, todos temos que dar a nossa contribuição, mas eu quero que você continue falando um pouco mais sobre os diversos prêmios e depois nós vamos tirar um tempinho a mais, se sobrar, né, para nós conversarmos sobre o relatório de sustentabilidade. Com certeza, Abel. E esse é um dos projetos, né? Rio Deserto tem vários outros, que é importante a gente mencionar também, né? Que as áreas de recuperação ambiental, né, Abel? Hoje a empresa Rio Deserto já são mais de 3 milhões de metros quadrados de área recuperada. E esse passivo não é todo da Rio Deserto, né? Então a Rio Deserto, exatamente, a Rio Deserto abraçou algumas áreas que não eram delas. Que não era passivo ambiental, não era dela. Para fazer essa recuperação. Que coisa impressionante. E hoje, né, a população criciumense talvez saiba, mas de outras regiões talvez não. Os parques que nós temos aqui, o Parque das Nações, o Parque dos Imigrantes, são áreas de recuperação de carvão mineral. Né? Hoje, espaços públicos abertos para a comunidade, parques que recebem aí nos finais de semana muita gente. Durante a semana também, shows, né? Inclusive, né? Exatamente. O Parque das Nações. Então, vejam bem, caros internautas e ouvintes, a importância, né, de saber tratar a natureza da forma como ela merece ser tratada, né? Exatamente. Então, apesar de que, mais uma vez, eu repito aqui, né, muitas pessoas, em épocas passadas, tinham aquela sensação de que mineração é só para esculhambar com a natureza. Não, não é bem assim. Né? Não é assim.
Não é bem assim, não é assim, né? Não é assim, né, Bel? E assim, a Rio Deserto, ela tem uma atuação bastante forte. Ela apoia muitos projetos também. Ela desenvolve vários projetos, mas também apoia diversos outros, né? Então, hoje, o projeto Felinos do Aguaí, por exemplo, que pega toda a encosta da Serra Geral, a Rio Deserto é uma das mantenedoras financeiras desse projeto, né? Ou seja, ela entende a responsabilidade e o compromisso de manter uma ação como essa, né? Porque é um projeto muito importante para a região, mas que às vezes não tem um apoio financeiro que deveria. E precisa. E aí nós temos lá o ODS 17 que está aí, né? Que é a formação de parcerias para poder implementar os outros objetivos ali, né? Os outros ODS. Exatamente. E é interessante, né, que essa ajuda financeira nos Felinos do Aguaí, né? Eu até recentemente conversei com a Michele. Com a Michele, né? Ela esteve aqui presente num dos nossos episódios e ela falou sobre os diversos felinos que aparecem ali e alguns até que não estavam... Né, sim, ameaçados de extinção, né? De extinção, né? De repente não fariam mais parte de um catálogo, né? Exatamente. Porque se está ameaçado de extinção, para ser extinto é um pulinho, né? Então são essas iniciativas, né, Vanessa, que as empresas, né, os órgãos públicos, as pessoas físicas, né, podem dar a sua contribuição, devem dar a sua contribuição, né? Exatamente. Quando nós falamos aqui em natureza, eu sempre gosto de falar, natureza sai abraçando árvore, beijando boca de cachorro e de gato. Não é assim. E também não tem nada, não teria nada contra se fizesse isso aí, né? Mas é muito mais do que isso, né? É cuidar mesmo, sabendo que nós também somos parte da natureza. Exatamente. Nós fazemos parte da natureza. Quando fala meio ambiente tem também as pessoas. Né? Tem a parte vegetal, a parte animal, tem as pessoas, tem a parte mineral, tem as pessoas também. Então, tudo isso é integrado, né? Não dá para separar. Assim como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são integrados, né? A nossa vida na natureza ela é integrada, né? O assunto é bastante amplo, né, Abel? Rende várias discussões, né? Mas a parte ambiental é uma delas, exatamente. Sim. E é numa dessas que a empresa, né, teve vários reconhecimentos. Mas, em contrapartida, outras premiações também vêm voltadas às pessoas, que é o que tu fala, né? Então, a empresa recebeu nesse ano, e já é o 7º ano, o prêmio IEL de Talentos, que é voltado ao programa de estágio. Né? E nesse ano, a empresa recebeu como empresa de destaque no estágio inovador. Que legal. Ou seja, é a questão de valorização que a empresa faz com os colaboradores e com os estagiários, né? Que estão chegando no mercado de trabalho. Então, por que estágio inovador? Na Rio Deserto, o estagiário não é só aquela pessoa que está lá, né? Às vezes vê o estagiário, estagiário, está só aprendendo. Não, o estagiário é integrado na nossa equipe. Né? Então, o estagiário ele tem a possibilidade de desenvolver projetos junto conosco. Né? Então, ele não é apenas uma pessoa que está aprendendo, não, ele é uma pessoa que vai contribuir com a equipe. E que possivelmente no futuro vai se integrar ao quadro funcional. Né? Porque o estagiário, né, ele traz muitas ideias novas para a empresa, é sangue novo. A gente está ali já há alguns anos, quando vem pessoas de fora, eles trazem o conhecimento que eles estão tendo agora lá na escola, né? Na universidade, que a gente já passou e que talvez não teve. Né? Deixou lá num cantinho. Porque já faz 10, 20 anos que se formou, né, Abel? Então agora vem chegando esse pessoal com sangue novo. Com sangue novo, com vontade de fazer acontecer. Então, a empresa busca integrar o máximo possível os estagiários. E isso também já rendeu diversos reconhecimentos. Pelo 7º ano, o Prêmio IEL de Talentos. E nesse caso, né, Vanessa, digamos assim, agora, quando tu falavas aqui, eu fiquei raciocinando, no mínimo, né, 3 ODS já estão aí envolvidos, né, diretamente, né? O 4, educação de qualidade, né? Programa o 5, estágio. O 5 de igualdade de gênero, né? E o 10º, redução das desigualdades. Então, diretamente, assim, né? Claro que tem outros tantos, e o 17 sempre vai estar presente, porque são as parcerias, né? E só para os nossos internautas e ouvintes, né? O IEL, que a Vanessa fala, é o Instituto Evaldo Lodge, né? Que é o grande, digamos assim, o grande aparato, né? Da Fiesc, né? Da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, né? Então, digamos assim, é uma fonte de referência de conhecimentos, né? É isso mesmo. Que nós temos aqui em Santa Catarina. Isso mesmo. E da mesma forma, Bel, o Prêmio Ser Humano Santa Catarina, nós já recebemos algumas vezes. No último ano, 2024, nós recebemos esse prêmio
também numa premiação estadual, né? Que é o Prêmio Ser Humano Santa Catarina, da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E foi contemplado um projeto da Rio Deserto, que é o projeto Caminhos e Escolhas. O que é esse projeto? A empresa entende que orientação profissional não é só para os nossos colaboradores, mas também precisa para os seus familiares, né? Então, mais uma vez, a gente abre as portas, né? As nossas portas da empresa e agora para famílias de colaboradores. Acolhe o pessoal que faz parte da família, como sendo parte integrante da família Grupo Exatamente. Rio Deserto. Então, são filhos de colaboradores que, às vezes, estão numa idade, né? Para escolher qual profissão seguir. E o senhor, como professor, sabe, né, Abel? Sim, que é uma das tarefas mais difíceis, porque a escolha de uma profissão tu vai levar para a vida, né? Pode ser que depois mude, logicamente, mas a primeira escolha é muita responsabilidade. É essa que tu vai entrar no mercado de trabalho. Exatamente. E surgem muitas dúvidas. E a empresa, vendo essa situação, ela disse, não, eu vou ajudar. E criou o projeto Caminhos e Escolhas. Então, esse projeto acontece a cada 2 anos. E a empresa abre as portas para os familiares de colaboradores. Eles têm um atendimento com a psicóloga. São várias etapas, né? Passam por palestras, tem um atendimento com a psicóloga, orientação profissional. A psicóloga, ao final desse trabalho, né? Ela faz um atendimento individual. E aí ela vai elencar, né? O que as profissões que mais são relacionadas àquele perfil de pessoa. E na grande maioria das vezes, Abel, a pessoa estava precisando ouvir aquilo, né? Porque queria seguir aquele caminho, mas estava em dúvida e ali teve a certeza, não, é essa profissão que eu quero seguir. Né? Então, o fato da empresa abrir as portas para os familiares, né? Fazer essa orientação profissional, também já rendeu reconhecimento. E assim, né, Vanessa, realmente, muitas vezes se tem aquela sensação, não, é isso que eu quero fazer, né? Aí vai lá, faz, fica meio desiludido com aquilo. Não, mas não era bem isso e tal, né? Então, se entra já com essa orientação, né? Se já tem essa orientação prévia, né? Que já vai identificar qual a principal, né? O caminho carreira que ele poderia isso. seguir, né? De acordo com aquele perfil. Então, isso já é né? Algo bastante interessante. Facilita bastante, Abel. Parece algo simples, né? A gente falando parece algo simples. Mas para quem recebe uma orientação como essa, é diferenciado. Porque hoje, onde que eles vão buscar essa orientação? Né? É difícil. É difícil. É difícil. É muito difícil. Então a empresa, geralmente conversando com pai, mãe, conversando em casa, né? Tento chegar num consenso, né? Mas ter uma orientação de um profissional, que é psicólogo, né? Especialista na orientação, no desenvolvimento de carreiras, é diferente. É diferente. No passado, né, Vanessa, não sei o teu caso, tu é bem mais nova, né? Mas, digamos assim, eu quando eu fui escolher a minha primeira carreira profissional, eu fui porque eu gostava daquela área, mas, assim, digamos, eu não tive nenhum tipo de orientação, né? A minha primeira graduação é em matemática, né? Porque eu sempre gostei de matemática, né? Achava bacana fazer aqueles cálculos de matemática, tal. Mas isso não significa praticamente muita coisa se tu abraçar aquilo como a tua profissão futura, né? Apenas baseado nesse fato, né? Sim. Tu pode gostar de matemática e fazer um monte de outras coisas na tua vida, né? Mas eu também achava muito interessante, e assim, né, que não foi uma orientação direta, mas tu sempre tem algum professor que é o teu espelho. E o professor, talvez por eu gostar de matemática, o que eu mais gostava era exatamente o professor de matemática. Né? Então, assim, nos dias de hoje, essa orientação, né, que eu não sei se nós temos aqui na região outras empresas que fazem esse tipo de orientação, mas que a Rio Deserto faz, né? Então, alunos, procurem, né, se integrar de como é que vocês podem participar de um programa desse, se tem familiares que fazem parte do corpo funcional da Rio Deserto, já estão convidados a participar disso aí, né? Com certeza. Enfim, nós temos que entender isso aí, que toda a contribuição que as empresas, que as pessoas físicas, os órgãos públicos estão concedendo para a sociedade é porque estão preocupados em ter uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade inclusiva, né? Uma sociedade em que as diferenças sejam encurtadas, né? Isso aí. Então, nós sabemos que
do ponto de vista socioeconômico, o Brasil tem muitas diferenças, né? Então, se nós pegarmos topo e base, as diferenças são muito gritantes, né? E fazendo esse tipo de ação, né? Tendo esse tipo de projeto aí, né, Vanessa? Isso contribui para diminuir essa lacuna aí, né? Muito ainda tem que ser feito, né? A nível Brasil mesmo, né, Abel? A gente vê que muito tem que ser feito, mas o que é importante dessa leitura, né? Que a sustentabilidade não é só a gente olhar para dentro. Não, né? não. Pelo contrário, inclusive os projetos aqui que a gente menciona, a empresa está olhando para fora, né? Está olhando para a comunidade, está olhando além do seu produto, da sua matéria-prima, né? Então, a sustentabilidade é a gente perceber que não está sozinho nesse planeta. É o que nós falamos. Por que ganhou visibilidade depois da pandemia, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? Dependemos uns dos outros. Então, por que não nos ajudar? Então, essa visão que é a sustentabilidade é facilitar a vida do outro, contribuir com a vida do outro. Inclusive, eu estou aqui olhando, porque saiu agora na semana passada o relatório Luz, né? Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E assim, né? Você falou, né? Sobre tem muito que ser feito, né? As metas dos ODS, elas são classificadas em 5 grupos, né? 6 grupos, né? Que é insuficiente, estagnada, retrocesso, ameaçada, satisfatório. Assim, sim. Aí, porque as outras duas sem dados e não se aplica. Então, só para ter uma ideia aqui para os nossos internautas, nós temos aqui, em termos de metas, das 169 metas no Brasil, 43,45% são insuficientes, quase a metade, né? Número alarmante, né? No mínimo alarmante. 20,23% estão estagnadas. 15,47% é pior ainda, estão em retrocesso. Nossa. E nós temos, em nível satisfatório, apenas 7,14%. Então, é como você falou, Vanessa, tem muito caminho para ser percorrido. Tem muito a ser feito, Abel. E todos nós temos que nos engajar, as empresas, as pessoas. Exatamente. Né? Sustentabilidade é uma responsabilidade de todo mundo. Todo mundo. Né? Assim como a gente fala que a segurança do trabalho é a responsabilidade de todos dentro da organização, a sustentabilidade também é dentro da organização e fora, né? Dentro e fora, perfeito. Porque às vezes a gente vê, né? Tô em casa, a empresa está fazendo, ok, mas e eu, né? O que eu estou fazendo em casa, né? Eu estou fazendo o mínimo possível, quer separar o lixo corretamente, quer, né, cuidar da água, economizar água. Estou fazendo o mínimo possível, né? Nós temos até um caso assim do respeito ao profissional externo, né? Que me ocorreu agora quando tu falavas sobre tem que fazer dentro e fora, né? Frequentemente nós vemos acidentes com os garis, né? Por corte de vidro nas mãos, né? Por quê? Porque as pessoas não acondicionam o vidro quebrado de forma adequada. Então, isso vai causar um acidente de trabalho. Acidente de trabalho é bom todos estarem absolutamente conscientes. É um custo que todos nós pagamos. Exatamente. Não é só a empresa. O INSS. Não, mas quem é que contribui para o INSS? O INSS sobrevive por quê? Pela contribuição dos trabalhadores. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, vamos contribuir para isso aí. E, claro, nós teríamos até como aprofundar um pouco mais esse custo, né? Esse tipo de custo aí, mas não é o nosso foco hoje. Então, numa outra oportunidade, a gente pode até falar sobre isso aí. Mas, então, isso é só para corroborar Vanessa, com aquilo que você falou anteriormente, é uma responsabilidade de todos, né? Na empresa, na minha casa, como é que eu faço com lixo, né? Enfim. E o que é importante, Abel, e que eu fico muito contente quando eu vejo isso, as crianças estão vindo com essa mentalidade, né? Porque na escola, né, no meu período pelo menos, não se falava em sustentabilidade. Quando eu estava lá no primário, no ensino médio, enfim, não se falava sobre isso. Hoje se fala. Né? Então, as crianças estão cobrando dos pais. Né? O pai misturou o lixo lá, a criança vai dizer, não, mas não professora assim na escola é diferente. Né? Então, isso é importante. E que os pais estejam atentos, né? E façam realmente, porque é o exemplo. Né? A criança vai seguir o exemplo. Então, e é o nosso futuro, né, Abel? É o nosso futuro. Então. Lá na Unesc, como eu sou o representante da Unesc no movimento, né, a ODS Santa Catarina, aqui no comitê local, né? Inclusive sou o coordenador geral do comitê aqui, né?
mas não só por isso, pelo próprio engajamento, o meu e da Unesc, né? Nós fizemos até o seguinte para as crianças, né? Fizemos até uma amarelinha com os 17 objetivos. Eu vi, adorei, por sinal. Então, nós fizemos uma amarelinha, né, com aquilo lá. Tem lá, as crianças, quando passam ali, já saem brincando. Então, isso é muito interessante, né, que a gente já começa a colocar na cabeça das pessoas, né, a importância, né? Aquele círculo ali com as 17 cores, né? Que isso aí conste lá. Inclusive, eu até fiz uma cópia de vocês, né? Eu até pedi a tua autorização para fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu achei muito interessante que na página da Rio Deserto, para qualquer lugar que tu deslocares o teu mouse, né? Vai ficar aparecendo na tela ali. O selo está lá. O selo está ali, né? Os 17 objetivos. Exatamente. E aí, por conta disso, né, eu disse, vou levar essa ideia para a Unesc e hoje, né, que bom, na Unesc também é assim, né? Boas ideias têm que ser seguidas, exatamente. Então, na Unesc hoje também é assim, aquele selo, né, está ali, para onde quer que a gente vá, ele e aquele selo não é marketing, né? Tem gente que olha, é marketing, não é marketing. Não é marketing. O marketing compromisso, é né? compromisso, exatamente. Se está ali é porque a empresa, a instituição, a universidade realmente tem compromisso com aquilo, né? Senão não daria tanta importância. Nós tivemos agora, recentemente, né, Vanessa, o ODS na prática aqui que fizemos na Praça Nereu Ramos, né? No dia 20 de setembro, né? 20 de setembro nós fizemos ali. E deu para perceber assim a curiosidade, né, dos transeuntes, né, olhando aquelas 20, não vou dizer só empresas, porque não tinha só empresas, empresas e instituições ali, né, mostrando o que tem sido feito para contribuir com a Agenda 2030 da ONU. Né? Então, eu até fui perguntado, né, por alguém, um dos participantes, né, em média, quantos passaram por ali? Eu digo, olha, passar como transeunte, seguramente mais de 1.000 pessoas. Passar e tal. Sim. Não estou dizendo que foi feita a abordagem. Não, né? Eles irem lá e perguntar isso, perguntar aquilo. Não, mas que passou por ali e, no mínimo, olhou o que estava sendo feito, seguramente 1.000 pessoas, né, estavam ali. O Abel, e esse compromisso, né, de divulgar, de falar o que é o ODS, tem uma grande parte que é das empresas, das instituições, né? Porque, como a gente comentou, hoje as crianças já estão vindo com essa bagagem. Mas e quem já está no mercado de trabalho, né? Muitas vezes não tem. Né? Então, esse primeiro contato com sustentabilidade, ODS, está sendo nas empresas. Então, no Grupo Rio Deserto, quando a gente faz o treinamento admissional, né, que é quando entram os novos colaboradores, eu mesmo vou lá e falo sobre ODS com eles. Eu converso com eles. Muitos não tinham ouvido falar ainda de ODS. Mas acredito que a grande maioria, né? Mas ali a gente faz o primeiro contato, né? Alguns, quando vê lá os quadros coloridos, né? Os quadrinhos coloridos de ODS, minha filha trouxe isso da escola. Opa, que legal, né? Então, a gente já vê que a nova geração está vindo. Mas esse trabalho com a geração que já está no mercado de trabalho é responsabilidade das empresas. Né? Então, é treinamento admissional, é conversar com os colaboradores, explicar o que é o ODS. Quando a gente adentrou a ODS em 2020, nós fizemos esse trabalho de ir nas unidades, nos turnos, conversar com os colaboradores, apresentar o que era isso. Porque a partir daquele momento, eles passariam a ver os quadrinhos coloridos nas publicações, nos murais, no WhatsApp, no aplicativo interno. Né? E não era só para enfeitar. E eles fazem parte daquele ODS. Né? O simples fato da empresa existir já é um ODS, está gerando emprego. Sim. Né? Tem muita empresa que diz assim, Abel, e com certeza tu tens esse contato mais amplo do que eu até. Não, ODS eu não vou conseguir entrar porque vou ter que criar vários projetos, eu não tenho equipe para isso, eu não vou ter tempo para isso. Né? E mal sabe ele que a empresa por si só, existindo, gerando emprego, ela já está no ODS. Gerou emprego. Pagou as contribuições fiscais e parafiscais, pronto. Exatamente. Já tá. E diversos projetos tem, com certeza tem. Hoje, dificilmente a empresa não tem uma questão social, uma questão ambiental, a governança, né? Quando a gente fala de ESG,
isso tudo é ODS, ODS, né? exatamente. Então, não é criar algo novo, criar um setor novo, despesa, não é isso. Não é isso. E isso tem que ficar muito claro. Ao contrário. Ao contrário. Na maioria das vezes tem redução de despesa. Exatamente. Na maioria das vezes, né? E outra coisa, outra vantagem que eu vejo, Vanessa, que você citou aqui, inclusive, né? É maior integração entre eles, né? O engajamento dos colaboradores. O engajamento deles. E outra coisa, a aproximação da família ao ambiente de trabalho daquele profissional, né? Abel, gera orgulho nas pessoas em saber que estão numa empresa que tem esse compromisso, essa responsabilidade, né? Que não é uma empresa que está visando apenas o lucro. Visa o lucro, lógico, é uma empresa, natural, mas trabalha a parte social, ambiental, da forma como tem que ser feita, né? Então, isso é responsabilidade. Até porque lucro, eu que sou da área financeira, eu digo, não, lucro não é uma questão opcional. Então, jamais tu pode colocar lá na tua missão gerar lucro. Não, o lucro vai ser uma consequência. Exatamente. Né? O lucro, aí eu bato até pesado, o lucro ele não é opcional. Tu não vai escolher se tu vai respirar ou não. Tem que existir. Essa semana eu não vou respirar. Não vai respirar sim. Tem que existir. Então o lucro é a respiração de qualquer empresa. É isso aí. Né? Então sem lucro não vai existir. Tanto é que a prosperidade, que é um dos 5 P's da Agenda 2030, ela prevê isso, é prosperidade de quem? Prosperidade das organizações, prosperidade das pessoas. Exatamente. Então não tem como abrir mão, né, do lucro, até porque o motor... A sustentabilidade do negócio gira em torno disso. Claro, né, Abel? Claro que sim. E aí quando a gente fala... o termo sustentabilidade, ele é amplo, né? Ele, num primeiro momento, ele leva... cuidar do meio ambiente, né? A gestão da água... Mas a gente fala de sustentabilidade do negócio, que é exatamente esses pilares, né? A empresa precisa ter o lucro para se manter, para ser sustentável, né? Para conseguir cumprir com todas as suas obrigações, mas ela precisa ter essa parte meio ambiente, social, tudo isso, né? Isso é a sustentabilidade de um negócio. Não é a gente falar apenas, né, que a empresa está lá plantando algumas árvores. Não é isso, né? Sustentabilidade de negócio é extremamente amplo, envolve todos os setores, envolve todos os processos, envolve todos os colaboradores. E assim, né, Vanessa, quando fala de todos os colaboradores, do P maiúsculo ao P minúsculo, né? Do patrão. E o P maiúsculo, ele tem que fazer a frente. Tem que fazer a frente, exatamente. Ele tem que fazer a frente. Ele tem que abraçar a causa. É isso aí. Porque é ele que vai dar o exemplo, né? Não adianta dizer façam, né? Podem fazer ou façam. Não, vamos fazer. Vamos fazer, exatamente. E o Grupo Rio Deserto tem essa, né? Acaba tendo essa visibilidade na questão sustentável. Hoje a empresa é uma empresa familiar, está na sua 3ª geração, da família Zanetti. Mas desde lá de trás, eles já vêm com essa questão social, né? Esse cuidado com o meio ambiente, né? Agora ainda mais forte nos últimos anos. Uma relação legal com a comunidade, com a sociedade, né? Então, isso sempre existiu, né? Então, quando fala em P maiúsculo, é exatamente isso, né? Eles têm que fazer a frente. E aí todo mundo se engaja e vai junto. Ô, Vanessa, vamos falar um pouco sobre o relatório de sustentabilidade? Vamos lá. Então, eu gostaria que tu falasses, né? Eu já dei uma olhada, né? Já fiz o download lá do site de vocês, né? Que bom, Abel, que bom. Eu tenho bastante curiosidade sempre e achei assim, ele muito bem preparado. Acredito que a mentora foi você. Estou junto nesse projeto. Então, vamos falar um pouco sobre o relatório de sustentabilidade, né? Lembrando, né, aos nossos internautas e os nossos ouvintes, né, que nós estamos aqui nesse podcast por uma gentileza do Grupo Catarinense de Rádios, né, a convite do jornalista Denis Luciano, e hoje estamos trazendo aqui a Vanessa Nórdio, né, que é a nossa representante, inclusive ela representa a Rio Deserto, né, o Grupo Rio Deserto, no Comitê Criciúma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então vamos falar um pouquinho, Vanessa, sobre o relatório de sustentabilidade de 2024 do Grupo Rio Deserto. Vamos lá, Abel. Relatório de sustentabilidade, né? Que documento é esse? Quando a gente fala o que ele traz, o que ele é. Os relatórios de sustentabilidade, Abel, eles são obrigatórios para empresas que têm capital aberto, né? Então, está lá na Bolsa de Valores, ela precisa ter um relatório de sustentabilidade. Para as demais empresas, não é um documento obrigatório,
Para o Grupo Rio Deserto, por exemplo, que não é de capital aberto, é uma empresa de sociedade limitada, não é obrigatório. Mas a empresa publica todos os anos. Toma iniciativa e publica todos os anos, porque acredita na importância da transparência com a sociedade. Então, esse documento ele é publicado geralmente em abril ou maio, né, de cada ano e traz um resumo de tudo o que aconteceu no ano anterior. Todos os projetos realizados, né, estrutura da empresa, número de colaboradores, plano de saúde. Distribuição dos colaboradores por gênero, idade. Exatamente. Quanto que gastou com alimentação, com plano de saúde, né, balanço financeiro completo, extremamente completo, né? Qual foi a arrecadação bruta, líquida, tá tudo aqui. Né? Esse documento ele é uma fotografia do ano 2024, o ano que passou. É uma fotografia. E aí, nos bastidores, Abel, a gente tem o seguinte, né? A gente tem as nossas metas, né? Então, aqui está publicado que no ano que passou. Mas a gente tem metas para cumprir nesse ano, né? Para em 2026 nós termos um relatório ainda mais robusto para a sociedade, né? Então, ele é um apanhado geral, é uma fotografia. E nesse ano, especificamente, nós trabalhamos ele em capítulos separados ESG, né? Que é o ambiental, social e governança. Então, a gente segue o exemplo de grandes empresas que são de capital aberto, né? Temos aí Vale, CSN, né? Grandes mineradoras. E a gente segue esse exemplo, né? A gente segue normas para desenvolver esse relatório. Sendo o mais transparente possível. Então, por exemplo, né, vai falar só coisa boa? Se aconteceu só coisa boa, sim. Mas se aconteceu alguma coisa ruim, eu também preciso falar. Né? Porque o relatório é transparência total, né? Exatamente. Então, se no ano de 2023, né, digamos assim, a empresa recuperou tantos de parte ambiental e 2024 foi menos, vai ser publicado que foi menos. Né? Não é um documento para a gente sair vangloriando a empresa em todos os lados. Não, é um documento para ser transparente. Né? Não é uma vitrine para atrair clientes apenas, né? Não, é justamente ser transparente com a sociedade, né? Se o lucro lá no final foi menor do que o ano que passou, vai ser publicado, né? Então, essas questões que o relatório de sustentabilidade traz, ele está aqui para mostrar a fotografia da empresa naquele ano. E como foi dividido por blocos ESG, o G vai fazer uma varredura, digamos assim, né? Por que esse ano foi inferior ao ano anterior, né? Exatamente. E assim por diante. Exatamente. Né? Então, em linhas gerais, um relatório de sustentabilidade ele traz isso. E agora, o que a gente destaca é justamente isso. A empresa ela não tem a obrigatoriedade de fazer. Ela podia simplesmente não fazer, né? Mas não. Por essa cultura da Rio Deserto de ser transparente, tanto com colaboradores quanto com a sociedade, todo ano é feito e publicado. É um documento público, tá? Então, isso ela traz o quanto a empresa é responsável. Ela está falando, né? Se foi melhor ou pior no ano que passou ou não, ela vai falar. Certamente naquele ano mais pesado da pandemia, deve ter tido algum retrocesso em algum ponto, Sim. em alguns pontos, né? Com certeza, mas isso é plenamente justificável, né? Exatamente. Um exemplo que eu trago agora, né, que é bastante real. Nesse ano 2024, nós tivemos o encerramento de atividades de uma das nossas unidades de extração, que foi em Treviso, né? Porque terminou a jazida, e isso é um processo natural da mineração de carvão, né? Terminou a jazida, não tem mais o que fazer lá. Se exauriu, exatamente, exauriu o recurso mineral. Então, tivemos o fechamento e, consequentemente, a demissão de alguns colaboradores da empresa. E isso vai estar no relatório 2025. Exatamente. Né? Então, não é algo assim, não vou falar porque isso... Não, eu vou falar. Né? Teve uma redução de colaboradores. E aí tem uma causa, né? Exatamente. Que vai justificar exatamente porque isso. Aconteceu alguma coisa. Isso. Né? Mas é uma questão de transparência com a sociedade. Digamos assim, ela não é um currículo vitae, né?
que normalmente no currículo vitae só tem qualidade, né? Não. Não, ali... E a empresa, quando se dispõe a preparar um documento desse, tem que estar ciente disso, Sim, né? Não é ela tá apenas se expondo, falar né? o que quer. Ela vai tá se expondo. Exatamente. Ela vai se expor, né? Exatamente. Ela vai falar o que tem que ser falado, o que realmente aconteceu. E uma vez que o relatório vai estar no site, ele vai ser fruto de curiosidade, ou de pesquisa, ou de crítica, ou de elogio. Exatamente. No mundo inteiro. Exatamente. Né? Porque não tem limite, né, para isso aí. E essa certificação de responsabilidade social de Santa Catarina, que é por meio da LESC, ela faz justamente essa análise. Ela pega os relatórios das empresas que se inscrevem, né? E ela faz essa análise, inclusive do balanço financeiro, né? Se as informações que estão ali realmente estão batendo com o que está lá na receita, né? Se a empresa realmente está sendo transparente. E aí, quando comprova que sim, tudo que está aqui é verdade, é real, a empresa recebe a certificação. Recebe a certificação. Isso né? mesmo. É interessante, né, Vanessa, que o relatório de sustentabilidade, né, ele tem, digamos assim, ele não tem um padrão, né, que seja, tem que ser tal coisa, né? Inclusive aquele organismo lá, como é? O GRI, né? O GRI, que tem um padrão, né? São normas, né? Internacionais para o desenvolvimento. São normas internacionais, mas ele mesmo, na sua abertura, ali no seu preâmbulo, né? Ele já deixa bem claro que aquilo ali, né? Grande parte daquilo ali não vai ser adotado por todas as empresas, claro, exatamente. que vai depender do segmento, né? Porque o que o GRI traz, que é essa norma internacional, né? É justamente isso que a gente está conversando. Vai fazer um relatório? Ok. Mas tu vai falar exatamente tudo o que aconteceu, né? Então, se teve questões negativas naquele ano, vai ter que constar no relatório. Perfeito. Então, isso é a questão GRI, né? Que traz. São 4 blocos, né? Da GRI, eu acho que são 4 blocos, se eu não me engano, né? Não tem 4 ou 5 blocos, 4 ou 5 blocos. 5 blocos, São 5 blocos, né? Então, dentro desses blocos, talvez um dos blocos até, né? Não o primeiro se aplica a todos, né? Mas um dos últimos lá, né? Talvez não se aplique para uma empresa A e se aplique para a empresa B e vice-versa. Né? Exatamente. Então, o relatório de sustentabilidade tem isso. Tu vais mostrar, evidenciar aquilo que aconteceu no ano anterior, para que a sociedade saiba, né? Isso é mesmo. O que está sendo feito. E em todos os capítulos, Abel, né? Quem quiser baixar, fazer o download no site da Rio Deserto, vai perceber que em todos os capítulos tem a relação com os ODS, né? Então, por que aquele capítulo, quais são os ODS que atende? Então, está tudo relacionado. Então, assim, os nossos ouvintes não poderão ver, né? Mas os nossos internautas poderão ver, né? Então, aqui eu estou no bloco social, né? Bloco 4. Já está aqui quais são os principais ODS, né? Que foram envolvidos, né? Que estão aqui o 3, o 4 e o 8. Esses né? são envolvidos diretamente. Diretamente, Porque, no fundo, praticamente todos, né? São envolvidos, mas diretamente, né? Então, são envolvidos alguns, né? Que eles têm mais aderência para aquele tipo de projeto, né? Vanessa, mais algum projeto que tu gostarias de falar sobre daquilo que nós estamos falando aqui sobre o grupo Rio Deserto, né? Vamos nos policiar para não falar mais, né? Rio Deserto, sim, o grupo Rio Deserto, né? A empresa tem vários projetos, né, Abel? E a gente vem meio ambiente, questão de pessoas, questão social, né? Mas alguns, a nível social, são bem interessantes, assim, de inclusive destacar aqui. Que são projetos que a gente busca desenvolver junto à comunidade. E quando eu falo comunidade, são clubes de mães, né? Que estão na região onde a empresa atua. Então, sempre que possível, a empresa busca integrar, né? E valorizar. Os clubes de mães, principalmente, nós já desenvolvemos projetos em Treviso e na Içara. Em Treviso, foi um projeto muito interessante que a gente desenvolveu lá, onde as mães, com o trabalho artesanal delas, elas bordaram, né, em toalhas de louça a mineração. Não tens noção, Abel, que trabalhos lindos que saíram lá. Né? Olha, e em Treviso, a gente tem uma característica, né, muito específica. Esse projeto foi realizado no ano passado lá, que a grande maioria das mães tinha um familiar que já trabalhou na mineração ou trabalhava na mineração. Trabalha ou trabalhou. Ou o pai, ou o marido, ou o irmão daquela mãe trabalhava ou trabalhou ou estava trabalhando na mineração. Então, quando a gente lançou esse projeto,
a gente já conhecendo, né, o trabalho artesanal que essas mães fazem, que é magnífico esses clubes de mães, a gente já esperava grandes obras lá artísticas. Mas não tanto quanto vieram, Abel. Não precisava exagerar. Não precisava exagerar. Foi uma surpresa muito positiva, assim. Então, elas bordaram lá tinha toalha de louça com equipamento de segurança da mineração bordado, com a Santa Bárbara, que é a padroeira dos mineiros, bordado. Teve uma que chegou a bordar a correia transportadora da mina Cruz de Malta com a serra, encosta da Serra Geral de fundo. Então, projetos lindíssimos sociais. Né? E isso só foi possível porque a empresa tem esse olhar para a comunidade. Né? Então, além de envolver a comunidade, ela proporciona que nós, enquanto colaboradores, tenhamos essa experiência. Né? Então, além do trabalho que a gente desenvolve internamente, a empresa diz, olha, se você conseguir, né? A gente gostaria que desenvolvesse um projeto com a comunidade. Então, a gente vai lá e faz. Porque é com muito carinho, Abel. E o retorno que isso traz... Aí depois a gente fez uma exposição na própria unidade, com todos os colaboradores. Então, tinham mães muito felizes, né? Porque o filho ia ver o trabalho dela e ela ia estar, né, no local que o filho trabalha. Então, assim, são projetos, às vezes, pontuais, como esse caso de Clube de Mães, né? Então, a gente não desenvolve ele todos os anos. É algo mais pontual. Mas que, da mesma forma, envolve e valoriza a comunidade. Então, além dos projetos que a empresa mantém continuamente, né, que é o caso do projeto da água, existe desde 2011 e vai perpetuar enquanto a empresa estiver operando no local, a empresa também tem vários projetos pontuais envolvendo a comunidade, né? E esse envolvimento e esse engajamento, né, a felicidade de uma mãe chegar em casa e dizer, olha, eu fui no local de trabalho do meu filho para apresentar um trabalho que eu fiz relacionado àquele projeto, né? E, da mesma forma, a felicidade dos colaboradores de saber que a empresa está ali, né? Está com a comunidade, está abrindo espaço. Exatamente. Então, é uma via de mão dupla, assim, todos ganham, né? E é interessante, né, Vanessa, a gente destacar que esse reconhecimento, né, essa satisfação que se recebe, ela não tem preço, né? Não. Ela é muito mais ampla do que qualquer outro valor material, né? Exatamente. Então, tá. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. É mesmo, né? Abel? Já terminou o tempo? Dá para falar mais então, uma hora aqui. Dá de falar ou mais do que uma hora até, né? Então, eu queria agradecer em primeiro lugar aqui ao grupo Rio Deserto, né? Por ter feito aqui essa abertura conosco, né? Quero te agradecer, Vanessa, né? Por ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui, né? Eu estava ansioso por essa tua vinda aqui, eu né? Eu também. Porque eu sei das atividades, o comprometimento que o Grupo Rio Deserto tem com a Agenda 2030, né? Então, e com o ESG, que no fundo, né? Está conectado. Estão de mão dada, né? Sempre, né? E um agradecimento todo especial aqui ao Grupo Catarinense de Rádios, né? E ao jornalista Denis Luciano. E aqui, então, abro para tuas considerações finais, Vanessa. Abel, da mesma forma, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, Grupo Catarinense de Rádios, jornalista Denis Luciano, grande parceiro, né, da Rio Deserto, sempre junto conosco. E da mesma forma, né, reforçar a gratidão da empresa de ter essa oportunidade, esse momento, né, de falar sobre os projetos, as ações, porque é feito tanta coisa. Né? É feita tanta ação, é uma empresa que está muito conectada com todas as pontas da sociedade, né? E ter esse momento é algo que nós valorizamos muito, porque a gente consegue falar um pouquinho, né, para a sociedade de tudo que a empresa faz, né, e se esforça para melhorar cada vez mais. Então, em nome do Grupo Rio Deserto, a minha gratidão, Abel, e a gente está à disposição, tá? O que precisar pode contar conosco. E que bom, né, que essa questão da sustentabilidade da Rio Deserto tem essa visão, né, tem esse acompanhamento. Você levou também essa informação aí a nível internacional. Então, conte conosco, né, conte com a Rio Deserto para o que precisar. A gente está à disposição para contribuir. Muito obrigado e obrigado também a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube e os ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Muito obrigado e até o próximo episódio.